Olá, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Se você for assistir esse vídeo gravado. Hoje a gente vai falar sobre como os óleos essenciais podem estar ajudando no ponto de vista emocional, nas emoções, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. É claro que a gente não vai esgotar, porque é um assunto bem vasto, né? Mas ele é muito importante e eu gostaria de passar aqui para vocês um pouquinho dessas informações sobre os óleos essenciais na emoção e como que ele pode estar ajudando aí nas emoções, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Então, dentro, né, da aromaterapia, nós temos o uso dos óleos essenciais dentro, que faz parte dessa terapia, né? É sempre, a aromaterapia, ela não existe sem os óleos essenciais. E ela é milenar, né? Muitos anos atrás, a gente pode ter conhecimento desses óleos essenciais em algum ponto, em algumas épocas, mesmo antes de Cristo, né? Então, a gente teve aí a Cleópatra usando, a gente teve Hipócrates, o pai da medicina, nós tivemos o próprio Cristo que foi presenteado pelos reis magos com mirra e incenso, né? E esses dois objetos, produtos, eram óleos essenciais, né? Eles vieram através da resina, que era queimada, e aquele aroma, ele tinha um significado ali terapêutico, e também espiritual, e também emocional. É incrível, a gente, quando vai conhecendo um pouquinho da história da aromaterapia, a gente vê como tudo faz sentido, né? Por que foi dado a Jesus aí ouro, mirra e incenso. Mirra e incenso, ele tinha o seu significado aí terapêutico também, tá? Aí veio, né, a Terceira Guerra Mundial, trazendo os militares, né, amputados, emocionalmente abalados, sem medicamentos, não existia antibiótico, e o médico, que na época ele não tinha ali muito objeto, né, muitos recursos, ele fazia uso das plantas aromáticas também para curar, né? Em 2008 surgiu a doTERRA. A doTERRA, ela é uma empresa americana, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e ela veio realmente ressignificar aí o uso dos óleos essenciais e trazer para um conhecimento global, né, o que antes não existia. A doTERRA é uma empresa americana, como eu falei, ela vai atrás do melhor óleo essencial, então ela vai no mundo inteiro procurar aquela planta onde ela melhor produz o óleo essencial. Então, através da reação da planta, é que ela está ali dentro a reação da planta no ambiente onde ela vive, é que ela vai produzir aquele óleo essencial para aquela determinada situação. Por exemplo, a lavanda francesa. Ela precisa a lavanda francesa, ela precisa estar na maior altitude possível, então, num ambiente muito hostil para ela, muito frio para ela produzir o óleo essencial com as substâncias necessárias para fazer o que ela faz hoje, que é relaxamento, né, ansiolítico, questões aí, várias substâncias dentro da lavanda. Mas ela precisa ser cultivada lá na altitude da França, da Bulgária, né? Se ela for feita aqui no Brasil,
ela não vai produzir o mesmo óleo essencial, porque nós temos um clima diferente, então ela precisa reagir diferente. E é por isso que existem diferentes lavandas, né? Lavanda lá da Bulgária com um produto, uma substância desenvolvida diferente do que a lavanda daqui do Brasil. Então, se você tem uma lavanda no quintal da sua casa, ela não tem o efeito relaxante, tá? Ela tem um efeito para respiração, para outras questões que não é o efeito da melatonina, do acetato de melanina. Oh, meu Deus, sumiu. Agora sumiu a substância. Mas existem substâncias diferentes na lavanda daqui e na lavanda da França. E assim acontece com todas as plantas. Então, por isso que a doTERRA vai lá e cuida naquela região específica. Na Itália tem o limão, na Somália temos o frankincense, e assim que a doTERRA cuida. Além disso, a doTERRA também cuida da qualidade desde a plantação até o envasamento desse óleo. Então, ela precisa saber se aquela planta recebeu agrotóxico, ela precisa ver se aquela colheita foi no local, foi na hora certa, ela precisa saber se aquela destilação estava de acordo com as normas, né? Que não haja contaminação, que não haja misturas de lavanda, por exemplo, né? Que acaba barateando. Então, é esse cuidado que uma empresa precisa ter com os seus óleos essenciais. Até o envasamento, né? Até aquele frasquinho estava bem limpo, estava higienizado, né? Para que realmente entre o óleo essencial sem contaminação. É isso que a doTERRA faz, tá? Além disso, a doTERRA, ela também cuida dos produtores. Ela tem um cuidado especial para que aquelas pessoas, aquela gente que cuida dos óleos essenciais, das plantas, né, da destilação, tudo isso precisa ter pessoas realmente envolvidas e felizes também, né? E geralmente são pessoas com um ambiente pobre, sem recursos, e que elas precisam, às vezes não tem água potável, né? Então ela precisa da água potável ali, ela precisa de medicamentos, hospital, atendimento médico. Então tudo isso a doTERRA cuida daquela região para que não falte o mínimo de estrutura para aquela gente. Então é esse cuidado fantástico social, esse impacto social que a doTERRA tem também, tá? Por isso que a gente fala da doTERRA com tanto amor e carinho e respeito também pelo trabalho que ela faz com os óleos essenciais. Bom, os óleos essenciais são compostos químicos produzidos pela planta. Então, não tem mistura, não é nada feito no laboratório. Né? Simplesmente a planta ela produziu para reagir, que reagiu àquele ambiente. Então, a planta está ali para aquele ambiente e para aquela sobrevivência, ela transforma, ela produz o óleo essencial. E ali, esse óleo essencial é exatamente o que ela produziu, é o que é colhido, é o que é destilado ou o que é prensado, né? Dependendo da planta. Então, aquilo é que vem para o nosso frasquinho, tá? Então, não é uma essência, não é um cheirinho, não é um floral. É exatamente o que a planta produziu que vem para esse frasquinho que a gente, né, sempre mostra aí para vocês. Então, ele tem uma segurança porque é da planta, é a produção da planta, é o que ela fez, né? Então, tudo que vem da natureza tem a sua sabedoria. A gente precisa valorizar, né? E é seguro para nós. Além disso, a gente tem aí o certificado CPPG, que é o certificado da empresa doTERRA, que garante para nós qualidade, né? Então, ela fez ali, ela tem um cuidado desde, né, de todo o início aí dessa cadeia para que esse óleo chegue realmente seguro para nós, tá? Porque às vezes a gente pode estar comprando um óleo contaminado
A gente pode estar comprando um óleo adulterado, misturado e até mesmo com sintéticos, que a gente nem imagina. Não tem como a gente saber, a não ser a empresa realmente mostrando para a gente o trabalho que ela faz e garantindo qualidade, tá? Ela precisa garantir para nós essa qualidade que a gente precisa. A gente fala da eficiência, o óleo essencial, ele é extremamente eficaz no nosso corpo, tem uma compatibilidade tão importante que ela traz um efeito celular para nós. Então, quando a gente fala aí que um óleo essencial é eficaz, é porque ele entra, inclusive, no nosso organismo, inclusive na nossa célula, trabalhando aquela célula para que ela se fortaleça, para que ela se regenere, para que ela tenha condições, inclusive, de se proteger de um vírus. Né? Então, é importante a gente saber que a composição e o tamanho de uma molécula do óleo essencial entra e penetra na nossa célula, coisa que um medicamento não consegue fazer. Tá? Dentro da sua estrutura sintética, o medicamento não vai lá dentro da nossa célula. Então, sempre vai ser um trabalho paliativo aí, né, fora da célula, que o medicamento faz. E o óleo essencial, não. Então, ele tem muita eficácia no nosso organismo, e essa compatibilidade é importante para nós, tá? Acessível. Então, quando a gente fala de uma gotinha de óleo essencial, a gente está falando de um poder de eficácia muito grande, né? Então, a gente pega aquela gotinha e ela pode transformar vidas, transformar o nosso estado de saúde física, mental e emocional. Então, ela uma pequena gotinha que faz uma diferença tão grande. E aquele valor, né, que a gente compra do óleo essencial, a gente precisa pensar naquelas gotinhas que fazem o efeito. Então, elas viram centavos, né? A gente gasta centavos quando a gente usa um óleo essencial. Além disso, eu sempre falo, o que você está investindo na sua saúde, né? Muito se fala de hospitais mais tecnológicos, médicos mais preparados, medicamentos, né, mais modernos, no sentido de atingir, né, certas doenças. Mas eu faço a pergunta, estamos mais saudáveis por isso? Não. Né? A gente está cuidando do nosso futuro daqui a 5 anos para a doença, ou no nosso futuro daqui a 5 anos para estar mais saudáveis, né? Então, o óleo essencial faz parte desse investimento na nossa vida. Daqui a 5 anos eu quero estar mais saudável. Então, o que eu tenho feito para melhorar a minha saúde, né? O óleo essencial, ele traz esse bem-estar, ele cuida da nossa saúde global. E com isso, é um investimento que você precisa fazer na sua vida, né? Não é para nós, é para você. Então, aqui que eu sempre pontuo a questão da acessibilidade, de ser acessível comprar um óleo essencial, porque é um investimento para o seu bem-estar. E como que eu vou usar os óleos essenciais? São simples, né? O uso do óleo essencial é simples. Podemos fazer de forma aromática, podemos fazer de forma tópica, e quando a gente fala de doTERRA, a gente fala que pode usar internamente, tá? Então, só doTERRA. Por quê? Porque a doTERRA, ela tem os órgãos reguladores do país, já tem conhecimento sobre o óleo essencial, já tem o registro do óleo essencial para ingestão. A doTERRA, ela não trabalha de uma forma clandestina, ela não trabalha de uma forma irregular, onde ela entra, ela procura estar de acordo com as regras. E na Anvisa, na Covisa, né, nos Estados Unidos, todos os órgãos têm o registro desses óleos para uso interno, tá? Então, pergunte antes, se for uma outra marca, pergunte como está a questão da regulação junto
a Anvisa? Certamente não existe. Por isso que ele não vai autorizar o uso de um óleo interno, né, internamente do óleo deles. Então, a Doterra não, a Doterra ela simplesmente garante esse uso interno, tá bom? O uso aromático é simples, a gente inala, a gente pode pôr um difusor, a gente põe um colarzinho difusor pessoal. Tem várias maneiras de você usar aromaticamente aquele óleo essencial. Topicamente, pode ser em massagem, pode ser uma massagem local. Sempre a gente fala da diluição, que é importante usar um óleo vegetal junto, para que a nossa pele receba aquele óleo essencial, né, absorvendo melhor, tendo um efeito melhor, inclusive, e ajudando a nossa pele também a não ficar muito sensível, porque alguns óleos podem irritar a pele, machucar a pele também devido à sua composição, tá? Então, sempre a gente procura estar diluindo esse óleo essencial ou com óleo vegetal, ou com um hidratante neutro, ou um gel. Existem várias maneiras de você fazer a diluição também, tá? Internamente, a gente faz uso dentro de uma cápsula, coloca ali com o efeito do óleo essencial bem importante para o nosso sistema, né, internamente. A gente pode colocar, saborizar uma água, a gente pode saborizar um suco, deixar um suco ainda mais especial, uma salada de fruta, um iogurte. Então, várias formas de você usar de forma interna, tá? É possível e nós temos aí toda uma orientação também para você, para te ajudar nisso. E quando a gente fala de emoções, gente, o mais importante que eu vejo é a gente fazer uso inalatório, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de emoções, a gente está falando do nosso sistema, do nosso cérebro primitivo, sistema límbico. Através do olfato, ele passa por todo o sistema olfativo para chegar no nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro primário. Ele é o responsável pelas emoções, o nosso cérebro primário é responsável pelos nossos sentimentos, pelo nosso comportamento. Quando a gente fala eu quero beijar alguém, quando a gente pensa eu quero abraçar alguém, é o nosso sistema límbico que está ali no comando. Né? E quando a gente entristece, quando a gente está ansioso, quando a gente está triste, é ali que a gente precisa fazer uma modificação. E o óleo essencial, dentro dessas moléculas químicas, né, que ela vai ali, a gente vai tirar e vai entrar no nosso sistema límbico, ele vai mexer ali nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e no nosso comportamento também, tá? É super importante isso, a gente saber. E aí é simples, é pôr uma gotinha na mão, inalar, que aquela molécula entra rapidamente no nosso cérebro e começa a fazer efeito. A gente põe num difusor, deixa ali um ambiente agradável, aquele cheirinho, enquanto a gente vai inalando, aquelas moléculas vão estar agindo no nosso cérebro. E aí as emoções também começam a ser trabalhadas. Bacana, né? Então, é importante saber disso. Muita gente às vezes eu vejo assim, não sente o efeito de um óleo essencial, mas talvez ela não esteja inalando isso o suficiente, ou ela não está realmente fazendo o uso adequado para aquele efeito acontecer. Né? Então, a emoção a gente sempre faz inalação, que é o mais legal, tá? É claro que a gente pode fazer uma massagem, e uma massagem também tem o efeito aromático, que a gente vai estar inalando, e ele vai estar e o nosso corpo também vai estar sendo absorvido ali, né? O óleo essencial vai estar sendo absorvido pela nossa pele, entrando na nossa corrente sanguínea, e também fazendo um efeito sistêmico ali, que vai ajudar na emoção. E lembrando que a parte da massagem, ela é totalmente benéfica, né, pelo toque.
Então, quando a gente também sente o toque, o nosso cérebro reage também, né, a questões positivas. Então, são meios, assim, bem legais de fazer o uso para as emoções, ok? E como que eu vou falar desses óleos essenciais? Existem vários óleos essenciais. Na verdade, todos os óleos têm o seu efeito emocional, né? Então, um óleo a gente pode escolher para cada emoção. Quando a gente fala, por exemplo, de uma flor, ele vai ter uma ação e um efeito diferente de um cítrico, tá? Então, quando a gente trabalha aí uma lavanda, a gente vai estar acalmando, né? E vai estar trazendo esse efeito relaxante. E a gente está falando da lavanda francesa, tá? Então, a gente vai trabalhar esse relaxamento, essa questão de trabalhar um pouquinho a nossa ansiedade, nossas preocupações, organizar um pouco a nossa mente com a lavanda. Já o cítrico, ele também tem uma ação para a nossa ansiedade, vai melhorar a nossa ansiedade, mas ele vai trazer um efeito mais revigorante. Ele vai trazer bom humor, vai trazer um pouco mais de alegria, bem-estar, trabalhar a nossa criatividade, trabalhar o efeito mais positivo na nossa vida, tá? Laranja também é maravilhoso para esse aspecto, ele é um dos óleos que é chamado, né, de o óleo da alegria, justamente porque ele trabalha esse processo aí da tristeza, da depressão, né, tá meio borocochô ali, a gente usa um cítrico para ajudar nesse aspecto. Quando a gente fala do brief, e aí eu gosto muito do brief, porque ele trabalha questões ali muito sutis. A gente coloca o brief e fala, poxa, mas se o brief não é aquele óleo, eu estudei que ele era um óleo de respiração, né? E realmente é um óleo que traz muitos, muitos benefícios da respiração. Mas saiba que dentro do aspecto sutil desse óleo, ele trabalha as questões de pessoas que precisam de amor, que sentem que não são amadas, que precisam aí se sentem rejeitadas, né? E precisam trabalhar um pouquinho essa questão da amorosidade consigo mesma. Então, o Brief trabalha esse aspecto aí pulmonar e dentro da medicina chinesa, o pulmão, né? As questões envolvendo o pulmão, como falta de ar, asma, bronquite, né? É justamente esse ponto da relação do amor, a pessoa se lidar com, né, com questões envolvendo o amor próprio, amor com o outro, né, e a relação de receber esse amor. Eu gosto muito desse óleo num ponto de vista emocional. A gente tem o frankincense ele é mais sedativo, ele trabalha também um pouco a calma, né? E ele trabalha questões mais espirituais e mais envolvidas aí com o paternal também. Então, a gente vai trabalhando e conhecendo um pouquinho dos óleos, né? E cada óleo tem um significado importante para a emoção. Nós temos para os pequenos, né? Óleos especiais para eles, embora nós possamos também usar outros óleos, os óleos que já foram falados aqui, por exemplo, mas a gente tem essa linha aí muito legal, que é a linha Kits. E aí eles têm um trabalho específico, né? Por exemplo, criança que está com medo de ir para a escola, criança que está com medo de dormir sozinha. A gente tem o Brave, que é um colon diluído já, pronto para uso, né, nas crianças. Então, a gente vai fazer o uso tópico. Lembra a massagenzinha, que é importante? Então, a gente vai fazer esse uso com o Brave para as crianças que estão no processo aí de medo. Né? Então, o Brave é a coragem, né? Ser bravo. O STAD, que é um óleo para a ansiedade. Então, a criança que está muito ansiosa, né? Que fica muito agitada.
E no aspecto da ansiedade mental, né, a agitação mental, então a gente tem o estédio também para acalmar, trazer um pouquinho melhor aí do nível, né, da ansiedade, acalmar a criança. E o Calmer, que é um óleo também bacana para acalmar mesmo, no sentido de relaxar, dormir melhor, né, ter um sono mais reparador. Então, a gente tem essa linha infantil que é bem bacana, vale muito a pena também usar esses óleos com as crianças, além de que é um estímulo para as crianças também compreenderem os seus sentimentos, as suas emoções, aprenderem a lidar, a reconhecer e a lidar com esses sentimentos, né? Então, às vezes, a criança não sabe o que está sentindo, e aí, com o joguinho dos óleos essenciais, a brincadeira com os óleos essenciais, de, você precisa de coragem, né? Você tá precisando acalmar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho o relaxamento, né? Precisa dormir, está ansioso, está com medo. Então, essa identificação é bem legal com o uso dos óleos essenciais. Tem crianças que já sabem, identificam e já pedem os óleos essenciais próprios, né, que vai ajudar. Aí vem a questão da ansiedade. Hoje a gente vive, né, num processo muito grande com a ansiedade. Eu acho que é das dores, né, que mais aparecem para mim em relação à ansiedade. Acho que todos nós estamos vivendo esse processo de ansiedade dos últimos anos, né? E os óleos essenciais realmente estão aí para nos ajudar. Tá? A gente pode fazer o uso do difusor, com certeza ele vai estar ajudando bastante aí no ambiente de trabalho, no ambiente onde você estiver, no quarto, na sala, né? Atingindo toda a família. Né? Então, isso é bem bacana, porque indiretamente todos estão sendo beneficiados com o uso do difusor. E aí, ele propriamente, esse difusor, ele já vem, inclusive, com o laranja e o lavanda, que são dois óleos voltados para o aspecto emocional também. Então, ele trabalha bastante a ansiedade, né? São dois óleos bem bacanas. Mas a gente pode ter aí o Serenity, que é excelente, é uma misturinha aí entre óleos essenciais voltados para melhorar o aspecto da ansiedade, melhorando também o sono, tá? O vetiver, ele é maravilhoso também, bastante aterrador, acalma a mente de uma forma, assim, bem potente, né? Esse vetiver é um óleo muito forte no seu aroma, ele é da raiz, então ele aterra, né? Ele mesmo, a própria planta dele é a raiz que vem o óleo essencial, e ele está ali enraizando, né? Aprofundando aí o efeito, né? Ancorando aí os nossos sentimentos, é bem bacana. O gerânio, meu xodózinho, ele também tem um aspecto que ajuda bastante a questão da ansiedade, entre muitos aspectos da parte da menopausa, mas principalmente a ansiedade, ele é muito bom. O Balance, que é o óleo do equilíbrio, esse é um óleo, eu acho que todos nós precisamos ter, porque realmente ele traz um efeito, né, de organizar a nossa mente agitada, né? Então, é muito bom. E o cedro, ele é maravilhoso também para o aspecto da ansiedade. Aí nós temos um bombonzinho aí, que é o Steady, que é o infantil, mas muitos também se identificam, muitos adultos se identificam com esse óleo e ajuda bastante, além de um aroma bem agradável, suave, ele ajuda na ansiedade também, tá? Quando a gente entra no processo também da depressão, outro mal, outra dor aí, que está muito forte nos últimos tempos, né? Muita gente, muita criança, muitos jovens, muitos adolescentes com depressão. A gente tem um apoio dos óleos essenciais para isso, e os cítricos, de um modo geral, eles são os que mais trazem um efeito
positivo para quem está com um processo mais de tristeza e depressão, né? Então, sempre a gente vai... Tangerina, ele é maravilhoso. Ele é um óleo também considerado óleo da alegria. Como eu falei lá, o laranja, né? O wild orange também é um maravilhoso. Cheirinho, cheirinho da casca mesmo, né? Que a gente aperta e vem a memória olfativa, bem legal. Mas a gente tem aí as misturas dos óleos essenciais, são blends, né? Provocados pela Doterra para aquela finalidade potente, né? Os óleos essenciais mais potentes para a questão da depressão. Então, o Citrus Bliss é um óleo também muito bacana, uma misturinha aí de óleos essenciais próprios para ajudar nesse processo da depressão, e o Serenity também, tá? Nós temos o Adaptive, que é um rolozinho especial para adaptação. Ele ajuda muito também, né, nessa parte emocional, né? Muitos estão em mudanças, em fase de mudanças, ou mudando de cidade, país, ou mudando de relacionamentos, ou mudando de casa, o que for. Todo tipo de adaptação que você precisa passar. O Adaptive, ele é um óleo fantástico. E o Brave, que é um óleo da coragem, né, para você enfrentar aí, algumas questões emocionais, ele traz também esse aspecto emocional de encorajar você a reagir, né? Então, isso que é bem bacana, e ele tem muitos óleos cítricos ali dentro. Aí, no aspecto da emoção, da ansiedade, que vem a compulsão alimentar, então a gente tem o Slim, que é o Smart Sassy, ou Slim Sassy, e o Grapefruit, que também tem óleos, o Toranja, né, que é o Grapefruit, e o Smart Sassy, ou Slim Sassy, dependendo do país onde ele está, ele tem esse nome. Ele tem uma ação também de vários óleos essenciais voltado para a questão emocional, e aí com isso melhora também o aspecto da compulsão, o doce por alimento, tá? Que é pura emoção também, né? Não só a questão física, que ele ajuda, mas a questão aí emocional. Nós não podemos deixar de falar sobre alguns suplementos, né? Então, a gente tem o turmeric, que é um anti-inflamatório, e a gente sabe que muito das emoções, muito da depressão, envolve também as inflamações do nosso corpo, que aí o nosso cérebro também vai estar bastante inchado, né? E aí, com isso, provoca algumas emoções ruins, e a gente precisa melhorar ou não as inflamações do nosso corpo, né? Então, o turmeric, ele é um excelente anti-inflamatório, e nos Estados Unidos e Canadá, ele já vem em cápsula pronto para você ingerir. Aqui no Brasil, ele só tem em óleo essencial, mas é maravilhoso. O Adaptive, que é aquele óleo essencial, também está em cápsula para fazer ingestão próprio, para já agir internamente também, dentro, né, desse ponto, desse fundo emocional também. E temos outros suplementos aí que podem estar ajudando, né, esse PB Assist também lá nos Estados Unidos, que ajuda. A gente tem os suplementos com vitaminas, né, e aí vem o ômega 3, as próprias vitaminas, polivitamínicos, e a gente não pode deixar de pensar que uma emoção negativa, ela pode sim vir de questões de déficit, né, de nutrientes. Então, a gente precisa estar atento a isso também, tá? Então, às vezes, você, com uma simples regulação dos seus nutrientes no teu organismo, o teu ânimo melhora, a ansiedade diminui, depressão vai embora. Então, tudo isso pode causar um efeito positivo se você estiver fazendo uma reposição aí dos seus nutrientes, né?
além, claro, dos aspectos físicos que têm uma positividade. Bom, a gente não pode deixar de falar, muitos perguntam como eu faço para adquirir os óleos essenciais, como eu compro os óleos essenciais. É importante você saber que a doTERRA não tem loja física, você não vai no shopping, você não vai em nenhum lugar onde ela vai estar lá vendendo os óleos essenciais. Sempre vai ser através de um consultor de bem-estar. Quando você compra numa loja, num site de vendas, né, hospedeiro, saiba que você está favorecendo um consultor, não é a doTERRA. A doTERRA ela não quer que você compre da Amazon, Americanas. Ela está simplesmente dizendo, eu tenho um consultor que vai te assessorar, te ajudar a fazer esse uso dos óleos essenciais da melhor maneira possível, tá? Então, você sempre vai estar comprando através de um consultor. Esse consultor pode te vender a preço de varejo, você vai comprar mais caro. Mas você pode ter também a tua conta com essa pessoa, com esse consultor. Você pode ter a sua própria conta como um cliente membro, ou mesmo um consultor, se você quiser ser, tá? Um cliente membro, você vai ser só um consumidor, tendo seu próprio ID, comprando diretamente com a doTERRA. É a doTERRA e você. Aí você pode montar o seu kitzinho e já comprar. Ou você pode comprar dos kits da doTERRA e já comprar, tá? Então, você pode comprar um óleo, você pode comprar um difusor e um óleo, você pode comprar vários óleos sem difusor, como você quiser. A escolha sempre vai ser sua, a opção é sua. O legal é você ter essa conta diretamente com a doTERRA, porque você vai ter benefícios. E esses benefícios, eles são, você tem 25% de desconto, você compra mais barato do que se você comprar na loja da internet, né? Ou do consultor a varejo. Né? Esse consultor vai te apoiar, com certeza, para que você faça essa inscrição e tenha os 25% de desconto. Tem o mesmo desconto que eu tenho, tem o mesmo desconto que qualquer consultor tem, tá? Mesmo sendo um cliente membro. Você, conosco, tá? Através da Ruby, através de mim, através da Malu, do Alberto, quem te indicar esse vídeo, com certeza, ele vai te dar um apoio. E aí a gente faz 3 consultorias aí. Um para você escolher os seus óleos, outro para você quando você receber os seus óleos, e outra para quando você tiver dúvida e falar, eu preciso mais me organizar aqui, eu preciso da sua ajuda. A gente vai estar ali te fornecendo isso, tá? Na nossa comunidade, nós temos aí esse curso com 8 módulos, que ele acontece de tempos em tempos, sempre vai estar acontecendo. Então, você ali pode aprender muito sobre os óleos essenciais, de graça, tá? Nós temos aí o acesso também a treinamentos e a nossa comunidade. Você vai fazer parte ali do nosso grupo, que vai estar te dando apoio, te ensinando, trocando experiências, depoimentos, tirando suas dúvidas. Essa é a existência da comunidade, tá? E agora, né, se você fizer o cadastro, você, a partir de um kit ou a partir de 100 pontos, você ganha um óleo de graça, que é o Cedro aqui no Brasil, e o Citrus Bliss nos Estados Unidos, neste mês de janeiro, tá? Então, a gente sempre fala em 48 horas, porque o evento é hoje, e a gente tem aí 2 dias para garantir esse brinde para você. O que mais? E se você é uma compartilhadora, gosta de falar, tem muitos conhecidos, gostaria de falar sobre os óleos essenciais, a gente junta uma salinha junto com você, a gente dá essa aulinha para as pessoas que você gostaria de ouvissem sobre os óleos essenciais e a gente te dá um presente, não precisa estar cadastrado. Se você junta essa turma, você ganha um óleo essencial, tá?
E se você quiser conhecer sobre... desculpa, mês de fevereiro. Eu estou perdida. E a gente está no mês de fevereiro, né? E se você quer falar sobre o negócio, tá? Se você quer entender um pouquinho do que eu faço, do que outros consultores fazem, a gente tem também uma reunião sobre negócio da terra. É um grande empreendimento para você, mãe, mulher, homem, empreendedor, empreendedora, o que você quiser, né? Tendo liberdade de tempo, você podendo fazer o teu horário, podendo te dar atenção para os seus filhos e fazendo um negócio, a Doterra é essa oportunidade para você, com uma facilidade de grandes ganhos, sim, tá? E pouco investimento. Então, se você quer conhecer um pouquinho, fala com a gente organiza aí o dia para você assistir. E é isso, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a pessoa que te convidou para assistir ou te entregou esse vídeo para assistir, porque com certeza ela quer impactar a sua vida da mesma forma que ela foi impactada com os óleos essenciais. E é para isso que a gente está aqui. Agradeço de coração e eu vou encerrar a gravação para a gente continuar o nosso papo, se precisar, tá bom? Deixa eu encerrar aqui.